Olá, minhas irmãs queridas, esse é o nosso papo de devocional. Hoje a gente vai falar desse passo a passo para a devocional, antes, durante e depois. Rapidinho, eu quero trazer um versículo para cada uma dessas fases, para que você possa conduzir o seu tempo devocional. Vamos refletir juntos sobre isso? Bom, primeiro, o primeiro passo antes da devocional, desse tempo devocional, esse tempo de relacionamento, de devoção, você precisa de amor pela palavra. Convido você a fazer essa leitura de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2 também, que diz assim: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. É tão maravilhoso esse texto, porque ele aponta para nós a atitude, o apetite que a gente deve ir para esse tempo com Deus, para esse tempo com a palavra de Deus. Como uma criança recém-nascida vai para o leite. Qual que é a atitude da criança faminta? Ela é desesperada. Pega um bebezinho ali com fome, olha a expressão dele, o desespero dele. Ele vai desejar aquilo e ele vai lutar por aquilo. Será que essa tem sido a nossa atitude para com Deus? Desejando afetuosamente, desejando com uma paixão, com um amor, um desejo pela palavra de Deus, por esse momento de encontrar com Deus? Qual o nosso apetite, qual a nossa fome diante de Deus? Muitas vezes a gente se sente meio vazio dessa fome. Parece que a gente está farto demais e nem quer ter esse tempo com Deus. Aí observe um versículo que vem antes desse. 1 Pedro 2,1 diz: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. E então desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Observe que aqui dentro não tem espaço para tudo. Não tem espaço para amor pela palavra de Deus, desejo pelas coisas do alto e murmuração e inveja. Observa isso? Então, primeiro eu preciso deixar toda a malícia em mim. Primeiro eu preciso abandonar essa carga que eu tenho de mim mesma, do meu pecado, de tantas vozes desse mundão, para que eu possa desejar Deus. Para que eu possa, nesse horário marcado com o Senhor, estar com o coração assim, desejando estar com Ele. Esse é o primeiro passo. O segundo é o durante. O que eu espero nesse tempo devocional aqui com Deus? O entendimento do processo. O que Deus está gerando em mim nesse relacionamento? A gente sabe que relacionamento ele gera fruto. O meu relacionamento íntimo com meu marido gera os meus filhos, que geraram os meus filhos. E é através desse meu relacionamento íntimo com Deus que os frutos mais preciosos espirituais acontecem. Então muita gente deseja fruto do Espírito, mas não deseja relacionamento íntimo. Isso não acontece, então eu preciso perceber esse processo. O que acontece nesse meu contato íntimo com a palavra de Deus? A resposta está em 2 Timóteo 3,16. O que diz a palavra? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que maravilha, como eu amo a palavra de Deus. É nesse momento que eu estou ali diante de Deus que o meu coração se abre para o ensino. Conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para mim. É nesse momento que a repreensão tem lugar e eu tenho um confronto com a verdade. E essa verdade me liberta de uma vida medíocre, essa verdade me faz caminhar para lugares altos em Deus. É nesse encontro devocional que existe correção,
que Deus vai arrumar a minha bagunça interior e me fortalecer para que eu me levante em ação para arrumar a bagunça exterior, que depende de mim. Muita coisa que a gente tem que consertar na nossa vida, a gente precisa antes desse tempo com Deus para que Ele conserte aqui dentro. Porque somente assim a gente tem força para se levantar, para agir aqui do lado de fora. E é nesse tempo com Deus que nós somos treinadas. O tempo devocional é esse treinamento que nós temos para a justiça. É onde nós somos preparadas para essa vida de sabedoria, para essa vida plena. Olha que maravilha nós encontramos aqui. Olha o processo. Precisamos entender isso. E entender o processo até nos ajuda a desejar ainda mais viver isso. E o terceiro passo, a ação. O depois da devocional. Depois que você sai ali daquele seu tempo com Deus, você precisa agir. Precisa haver uma prática. O que a gente sempre comunica por aqui é: observe tudo aquilo que Deus compartilhou com você nesse tempo, determine alguma coisa para que tenha uma ação prática, para que você possa ter aquela palavra viva no seu dia, no seu cotidiano. Observe o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, estudiosos, se enganando com falsos discursos. Então, minha irmã, se você só está ali lendo para saber mais, isso não vai adiantar muita coisa. Está aumentando ali o teu conhecimento, mas não está mudando a tua vida. Essa prática devocional, o tempo com Deus, deve transformar o nosso dia. Precisa haver uma prática, para que eu não viva uma ilusão, para que eu não viva me enganando. Então, que você deseje afetuosamente a palavra. Deseje, ame e queira estar com o Senhor. Que você entenda o processo que Ele vai fazer na tua vida durante essa prática devocional. É um processo de transformação. Nós vamos nos parecendo cada vez mais com o Filho de Deus. E para isso, nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor na nossa prática devocional. Eu espero que você consiga aplicar esses pontos e alinhar isso na sua vida e na sua prática devocional. Vejo você na próxima.